Senhoras e senhores, muito bom dia, estudantes do UniCeub, muito bom dia a todos vocês. Ao pessoal que está falando aí que deu erro na hora de entrar, é só usar o link de ontem. Vocês não vão ser transportados no tempo para trás. Dou bom dia aqui, primeiramente, a cada um dos estudantes aqui. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas vou usar aqui, vou chamar alguns para poder representar. Bom dia, Jandira. Bom dia, Gustavo Santana. Bom dia, Luziano Disseu. Bom dia, Daniela Luiza. Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, Riquelme. Bom dia, Rodrigo Pincerato. Bom dia, Tiago Andrade. Bom dia, Rafael Marçal. Bom dia, Diego Augusto. Estava aqui bem do comecinho. Bom dia, Bruno Bordion. Em nome de cada um de vocês, representando a todos os estudantes do CEUB, eu peço licença para entrar na casa de vocês. Dou bom dia aqui aos professores presentes. Primeiramente, a quem de fato é aqui a grande responsável pelo curso de Educação Física do CEUB, a que manda antes, durante e depois. Ela já balançou a cabeça ali, porque ela sabe que eu vou pedir coisa para ela, muito para o semestre que vem. Senhoras e senhores, Renata Dantas está aqui com a gente, mas temos aqui também grandes outros professores com a gente, Et Lobo, Márcio Rabelo. Se tiver mais algum aí que eu não consegui ver, se manifeste-se, por favor, que eu não consegui aqui ainda achar algum outro professor, mas deve ter mais alguém perdido. O Tássio estava aí, porque o Tássio foi o que fez a viagem no tempo. Bom dia, Tássio, tudo bem, meu amigo? Prezado, está aqui, Tássio Santos com a gente. Hoje nós temos aqui, Sérgio Adriano também já está aqui com a gente, aí sim, alto garbo e elegância. Prezados, eu tenho a honra de passar aqui a palavra para o nosso querido Felipe Dinato, em instantes. Eu queria pré-agradecer aqui, porque eu fiz os convites pessoalmente ao nosso querido Fabiano Malheiros, da Health Trainers, que vai estar aqui com a gente. Fabiano Malheiros, só para confirmar e eu não passar tanto vergonha, o Fabiano Malheiros, que é o CREF 007060 de São Paulo, graduado de São Paulo, e o nosso querido outro convidado é o Patrick Aguiar. O Patrick eu já ouvi online aqui. Patrick, abre a sua câmera aí, se você estiver aqui conosco, por favor, para eu ver se você aparece aqui para todo mundo. Acho que o Patrick está tendo um probleminha de acesso aqui, que eu vou corrigir aqui agora. Enquanto isso, eu já vou deixar começando a tocar e para dar as boas-vindas de hoje aí, com o tema de hoje, que é a atuação profissional de educação física e atuação na saúde, leis, mercados e formação. Senhoras e senhores, sem mais delongas e com uma grande salva de palmas, ele, o técnico de natação, de educação de natação de Brasília, com maior sucesso na atualidade, senhoras e senhores, Dr. Felipe Dinato. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado, queridos. Daniel, muito obrigado pela apresentação, sempre muito mais generosa do que deveria, mas muito obrigado. Bom, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem um privilégio muito grande poder conversar sobre educação física e saúde. Eu, particularmente, estou muito empolgado para esse dia de hoje. Não é muito raro isso acontecer, normalmente eu estou empolgado com as coisas, mas muito empolgado para a gente poder conversar sobre a prática do profissional de educação física no âmbito da saúde. Vocês sabem que isso não é algo que a gente vai estar conversando pela primeira vez. Na verdade, desde 2018, ali do segundo semestre de 2018, a gente tem tentado trazer, particularmente nas nossas disciplinas, nas disciplinas que vocês têm comigo, também algumas disciplinas com o professor Márcio, com o professor Alessandro, o professor Tássio também traz um pouco disso em algumas disciplinas, mas tentado trazer a importância e a atuação e como que nós atuamos na área da saúde. Isso tem se tornado cada vez mais forte. Nós, recentemente, agora, fomos reconhecidos tardiamente, né, mas como profissionais da saúde, isso possibilitou uma inserção cada vez maior e tem possibilitado uma inserção cada vez maior. Então, é um grande privilégio poder falar disso hoje, porque eu acho, de fato, e acho que a gente vai ouvir bastante sobre isso aqui, eu não quero me alongar nisso, pelo menos não agora, mas a gente vai se inserir cada vez mais no âmbito da saúde, seja numa atenção primária, que é o que a gente já vem pensando na prevenção, na compreensão do papel da atividade física como
como prevenção e como uma estratégia de cuidado pré-diagnóstico, né, melhorando, inclusive, o prognóstico de uma série de doenças quando diagnosticadas, mas cada vez mais também inserido no momento pós-diagnóstico, com papel de tratamento, com papel de retorno, com papel de aceleração e até de aprimoramento de qualidade de vida, mesmo em doenças que a gente vai considerar, ou em condições clínicas que a gente vai considerar, eu vou botar entre aspas, incuráveis, tá? Mas a gente vai falar mais disso um pouquinho mais para frente. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o professor Daniel já fez isso, agradecer a presença do professor Patrick, agradecer a presença do Fabiano Malheiros, da Health Trainers. Vai ser um privilégio esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. E, para eu não me alongar, eu falo que eu não vou me alongar, Daniel, e começo a falar, né? E vou embora, assim. Então, para eu não falar mais, gostaria de... Como é que vai funcionar hoje? Deixa eu explicar para vocês, alunos. A gente vai começar com a fala do professor Patrick, depois eu vou passar a palavra para o professor Fabiano Malheiros, e depois disso a gente vai fazer um bate-bola aqui, uma conversa. Eu tenho algumas coisas para trazer também, mas vamos fazer um bate-bola. Então, o objetivo é que a gente, até o final do nosso momento, a gente converse bastante. Fica à vontade para anotar as coisas, fazer perguntas aí. Então, antes de mais nada, eu queria passar a palavra para o professor Patrick Aguiar, presidente do CREF. Um privilégio para a gente receber você aqui. Fica à vontade, a palavra é sua. O som está desativado. O microfone, Patrick. Estava aqui no mudo. Agora sim, Patrick. Agora sim. Desculpa, eu demorei um pouquinho para conseguir entrar. Mas vamos lá, gente. Primeiramente, agradecer o convite do professor Renato, o convite do professor Daniel, para estar aqui mais uma vez falando para estudantes do curso de Educação Física do UniCeub. Agradecer também a presença aí do grande Fabiano Malheiros, que é um dos caras que estão reinventando a forma de fazer educação física, e é um pouquinho disso que nós temos para falar, né, Daniel? Porque estamos vivenciando uma janela de oportunidade única que talvez a educação física para os próximos 100 anos não vai ter de novo. Volto a repetir, uma janela de oportunidade que eu não vejo como a educação física tem uma mudança tão drástica e tão radical como para os próximos anos. E por quê, amigos? Porque nós estamos diante de uma pandemia que escancarou para o mundo inteiro a necessidade de se praticar exercícios físicos. Escancarou para o mundo inteiro que pessoas mais saudáveis conseguem encarar problemas mais difíceis, inclusive pandemias, inclusive coronavírus, com mais facilidade. Patrick, mas morreram pessoas que eram treinadas, morreram pessoas que faziam atividade física. Se você pegar estatisticamente falando, foi a minoria. Pessoas que eram praticantes de atividade física, orientadas por profissionais de educação física, sofreram muito menos nessa pandemia. Tá? Então, fazendo essa abertura, agradecer aí novamente ao UniCeub. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer. O profissional de educação física ainda não se apropriou da verdadeira razão de existir. Eu venho dizendo essa frase há pelo menos 6 anos, desde que entrei na presidência do CREF. Por que eu digo isso? Porque o profissional de educação física está preso dentro de um modelo mental que foi condicionado ao longo dos últimos 40 anos, que é o prescritor e carregador de anilhas. Aquele cara que vai para uma academia de ginástica, monta um treino e acha que o trabalho está bem feito. Acompanha o aluno, faz uma aula de personal e acha que esse trabalho é o trabalho que deve ser feito. Não, meus amigos. Digo a vocês que a verdadeira razão de existir de um profissional de educação física
não está na prescrição de um bom treino. Está também na prescrição de um bom treino. Mas a gente não pode se contentar a tão pouco, com tanta grandeza que tem essa profissão. Nós temos ferramentas hoje para atuar, e o professor Fabiano Malheiros vai trazer para vocês algumas delas que eu, particularmente, estou acompanhando e estou achando fantástico. Essas ferramentas podem mudar a cara da nossa profissão e podem mudar a cara dos profissionais de educação física, principalmente para aqueles que querem entregar valor. Bem, mas por que, Patrick, fazer isso? Há uma demanda muito grande, reprimida da sociedade por esse serviço. Pelo profissional de educação física, entregando realmente o que importa, que é sono melhor, qualidade de vida melhor, disposição, taxas metabólicas todas melhoradas, disposição para brincar com os filhos. Isso tudo precisa ser entregue de uma forma diferente do que a gente vem fazendo até hoje. Nós temos hoje praticantes de atividade física dentro de academias de ginástica, nos condomínios e nessas atividades físicas que a gente costuma fazer, não mais que 20% da população brasileira. E nós temos 80% da população brasileira que ainda não enxergou, que ainda não viu o valor do serviço dos profissionais de educação física. Nós, profissionais de educação física, ainda estamos dentro de uma categoria, na visão da sociedade, como recreadores, como personal trainers e como aqueles personagens, aquelas pessoas que entram em estabelecimentos não com a vontade de ter uma entrega muito grande. É o finge que eu trabalho, que é o finge que eu te pago. E isso foi construído e a gente precisa ser disruptivo e mudar essa visão da educação física. Ora, por que eu falo da visão da sociedade? Porque nós, aqui pelo Conselho Federal, Regional de Educação Física, temos trabalhado incessantemente para inserir os profissionais de educação física nesse serviço que é essencial para a população. Então, a gente já está dentro da ocupação brasileira de profissões, como profissional da saúde. Aqui no Distrito Federal, nós colocamos o profissional de educação física como da saúde, essencial na saúde e na assistência social, ainda em maio do ano passado, no início da pandemia. As academias do Distrito Federal já são consideradas essenciais através de um projeto de lei que foi provocado pelo CREF7, como essenciais para a população, tão essenciais como o hospital e serviços de segurança, por exemplo. Mas nada disso adianta o papel por si, os ofícios que a gente via, toda essa classificação na CBO, tudo isso de nada adianta se nós, profissionais de educação física, não assumirmos de fato e de direito esse papel. Pode parecer aqui que eu estou falando para vocês uma outra linguagem. Pode ser que muitos de vocês não entendam nada do que eu estou falando aqui, porque a gente ainda está criando esse novo modelo mental e essa nova forma de atuação do profissional de educação física. Mas, a cada dia que passa, é maior o número de profissionais que fazem uma entrega diferente. Eu digo a vocês que, se nós tivermos, nos próximos anos, 20% dos profissionais de educação física com a compreensão do que é realmente entregar saúde, nós vamos ter índices absurdos de desoneração nos hospitais. As filas dos hospitais serão diminuídas.
Olha o poder que está na mão do profissional de educação física. É uma indústria bilionária, essa da farmácia. Nós temos um poder muito grande de desonerar, né, o Estado desse grande roubo que é a saúde brasileira. Mas, para isso, amigos, a gente precisa se apropriar, a gente precisa se reinventar, tirar essa carapuça do que a gente faz hoje e ter um novo olhar para que o mercado deseja, para que as pessoas desejam e para que, principalmente, a profissão merece. A nossa profissão é muito nobre para fazer o que a gente vem fazendo nos últimos 40 anos. E só com gente muito capacitada, muito gabaritada, é que nós vamos conseguir mudar. Patrick, você consegue me dar um exemplo disso? Consigo. Nós temos aqui em Brasília um profissional de educação física chamado Sandor Bálsamo. Esse cara já entendeu, lá atrás, há alguns anos, que a entrega tem que ser diferente. Depois vocês acompanham o trabalho do Sandor. Ele aliou a tecnologia junto a processos de entrega na saúde e tem gente cobrando R$ 1.000, R$ 1.500 pelo tratamento e não mais pelo acompanhamento de personal trainer levantador de anilhas. Olha o mercado que isso abre para esse profissional de educação física. Nós já temos o Fabiano Malheiros, que vai falar para a gente aqui, e eu convalido o trabalho dele, falando sobre o Health Trainer. Olha que legal, não é mais o personal trainer, é o Health Trainer. É a pessoa que cuida da sua saúde. Olha só que legal, o branding, a marca que o Fabiano está criando em cima desse produto. Será que o Health Trainer vai conseguir cobrar mais e entregar mais do que o Personal Trainer, que já é tão batido e que está dentro do oceano vermelho? Eu respondo a você, eu não tenho dúvida. O Health Trainer é uma outra categoria, está dentro de um outro nível, está dentro de uma outra perspectiva, que vai fazer uma entrega muito maior. Daqui a pouco, vocês vão escutar falar na Humana Academy. É um outro projeto que vem totalmente voltado a treinar profissionais de educação física a atuarem na área da saúde. E muito em breve vocês vão ver pós-graduação muito focadas nisso, porque já existem planos de saúde contratando profissionais de educação física especialista em saúde, já existem hospitais contratando profissionais de educação física para equipes multidisciplinares. Nós estamos trabalhando para a contratação de profissional de educação física para trabalhar no núcleo de atendimento de saúde à família. Nós estamos trabalhando para profissionais de educação física entrar nas academias da saúde, que é um projeto do governo federal. Então, nós estamos trazendo para vocês aqui, alunos do CEUB, o futuro. Se preparem, porque esse é um oceano azul. Aí é que vai vir o grosso da nossa profissão. Está aí a nossa verdadeira razão de existir. Esqueçam esse negócio da gente estar prescrevendo treino e carregando anilha. Isso é muito legal por um tempo. No seu estágio, para você ter conhecimento de tudo que se passa por ali, para você ter contato com pessoas, assim que você se forma. Mas entendam que profissionais de educação física vão precisar sair do que entendem hoje muito sobre músculo, sobre o cardio, e vão ter que trabalhar também a mente, na tríade. E fazer entregas verdadeiras para melhorar a qualidade de vida e aumentar a longevidade do ser humano. Esse é o início do nosso bate-papo aqui. Eu queria só fazer essa abertura geral e essa amplitude de pensamento para vocês. E logo depois da palestra do professor Fabiano, a gente vai voltar para a gente poder esclarecer melhor essa introdução.
Então é isso, por hora eu deixo aqui a minha fala, tá? E também deixo à disposição. Muito obrigado, Patrick. Anotei várias coisas aqui para a gente voltar e discutir. Eu acho que esse início ele já foi fenomenal, assim, sabe? Isso mostra um cenário para a gente que é empolgante, é animador, assim. Queria, então, passar a palavra para o Fabiano. Fabiano, fica à vontade para fazer sua fala, sua apresentação. Mais uma vez, agradeço a sua presença aqui, agradeço a sua disponibilidade e estou empolgado para te ouvir, cara. Vamos lá. Bom, vamos lá, agora a responsabilidade aqui, né? Bom, mas primeiro eu quero agradecer o convite, né, do Daniel, do Felipe. É com grande honra que eu venho bater esse papo com vocês aqui e com grande responsabilidade mesmo, né, por estar do lado de vocês aqui, doutores, professores, o nosso presidente aqui, Patrick, que a gente está um pouco mais próximo aí agora. Então, assim, com grande responsabilidade também, porque eu me lembro do momento em que eu estava do outro lado aí, né, como você que está assistindo aí, como aluno na graduação de Educação Física, e eu via outros profissionais que já estavam no mercado de trabalho e vinham compartilhar com a gente o que eles estavam construindo, e eu tive vários incentivos, vários profissionais que me direcionaram nesse momento, né, e eu acho bacana essa troca e essa interação que a gente está tendo aqui, do profissional em formação, ouvir outros profissionais, ouvir quem já está no mercado, e essa troca é muito, muito grande, né? E quando eu vim da graduação, eu vim do esporte, né? Eu fui atleta profissional de basquete, sou do Mato Grosso do Sul, mas eu vim para o estado de São Paulo para jogar, e eu fui atleta até os meus 22 anos. Me formei em graduação, me formei em educação física, me graduei em educação física através do esporte, né? E essa carga que a gente carrega, né, quando a gente vem para a graduação, quando eu entrei na graduação, eu queria ser técnico de basquete, né? E lá no segundo ano eu já falei assim, cara, esse negócio aqui não é só esporte que tem aqui, né? Então eu comecei a abrir os olhos um pouquinho mais para frente, mas na hora que eu cheguei no meu último ano de faculdade, eu caí no mercado de trabalho fazendo estágio em academia. Talvez as pessoas aqui que estão assistindo, né, que são estudantes, vão se identificar, porque é um caminho que vai acontecendo na nossa frente. Eu já caí no mundo da academia, fui estagiário de uma academia, e lá no meu último semestre, antes de me formar, eu já tive o meu primeiro aluno de personal trainer. Então, foi assim que eu entrei no mercado de trabalho. E muitos profissionais, eles entram assim. Eu tive uma baita sorte nesse momento, porque esse meu primeiro aluno de personal trainer era um grande cardiologista aqui da cidade onde eu moro hoje, que é Jundiaí, São Paulo. Ainda é um dos grandes cardiologistas da cidade aqui, e ele foi meu primeiro aluno de personal. E ele falou para mim assim, Fabiano, eu preciso de profissionais para indicar para reabilitação cardíaca, e não tem esse cara. Não existe, cara. E aí caramba, mas reabilitação, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, não sabia nem por onde começar nisso. Enfim, eu comecei a trabalhar com ele, e logo que eu me formei, ele praticamente me matriculou na pós-graduação em reabilitação cardíaca e populações especiais, que eu fiz logo, eu acabei de me formar, na sequência eu já fiz uma pós-graduação, já me inscrevi na pós-graduação através da influência dele, e fui fazer essa pós-graduação. Na sequência, já fiz uma extensão universitária na USP, com imersão total lá no INCOR, e eu fiquei praticamente ali quase 2 anos estudando isso. E, cara, nesse momento aconteceu uma das coisas que mais acontece com o profissional de educação física, a falta de empatia. Porque eu olhava para aquilo, para aqueles profissionais, para aquele público que estava na minha frente, que era doente, obeso, cheio de problemas, e eu não me identificava com eles. Eu tinha acabado de sair de uma carreira de esporte, e eu falava assim, cara, eu quero trabalhar com quem está sadio, eu quero trabalhar com quem eu vou aplicar as leis de treinamento, e vai render, e vai ir para frente e tal. E ali começou a acontecer a primeira falta de empatia. Eu não me vi com aquele público. E
é muito doido isso, e precisa ser falado, e contando a minha história talvez seja mais impactante, porque isso é o que a gente está vendo acontecer todos os dias. A falta de empatia do profissional de educação física com o público dos 90%, que a gente chama de 95%, que é esse público que está doente, está sedentário, está precisando de uma intervenção diferente. E, cara, eu segui, eu falei, cara, isso daqui não é para mim, eu não segui nisso, eu falei, não é para mim, e eu fui fazer uma nova pós-graduação em Ciência do Treinamento Desportivo na Unicamp, e lá, sim, eu falei, cara, esse é o mundo, eu sou atleta, lei do treinamento, taca o pau, vamos evoluir, periodização, vamos evoluir. E eu segui como personal trainer, atuei como 15 anos como personal trainer, desde a minha formação. E quando eu caí no mercado de trabalho, quando já estava no mercado de trabalho, eu comparava essas duas pós-graduações, eu olhava para a ciência do treinamento e falava assim, Bompa, Fleck, né, aqueles referenciais todos, né, que a gente tem na ciência do treinamento, falava assim, cara, periodização, na hora que eu pegava aquilo e ia aplicar no paciente, no cliente comum, não encaixava. Não dava. O cara ia lá treinar 2 vezes por semana, como que eu vou periodizar isso? Não encaixa. Eu queria dar para ele um tratamento de atleta, que era aquilo que eu vivi, e não encaixava para ele. E eu buscava as bases lá da outra pós-graduação, que era totalmente diferente, vamos dizer assim, treino de baixa intensidade, tudo diferente, né, adaptado para aquelas pessoas que eram realmente sedentárias, doentes, e aquilo sim encaixava para aquelas pessoas. Então, fazia mais sentido isso. E essas duas realidades que norteiam total o que é o nosso projeto hoje, Health Trainers, né? Que é os 5%, a gente divide em dois mundos, o mundo dos 5% e o mundo dos 95%. O mundo dos 5% sou eu, talvez uma boa parte de vocês aí, o Patrick, que eu vejo todo dia lá nos stories, lá fazendo seus exercícios, suado, passando a sua mensagem. Quem são esses 5%? São as pessoas que têm ímpeto a treinar. Quem são essas pessoas que, como eu, na pandemia, que consegui ficar 30 dias sem fazer quase nada, deu um circo-tico em mim. Falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Se o Patrick ficar 30 dias sem fazer nada, fala aí, Patrick, não aguenta. Vai dar alguma coisa na cabeça, eu vou começar a sair correndo. Essas pessoas, elas são diferentes. As pessoas têm ímpeto a treinar. Na hora que você vai ver essas pessoas lá na infância, eram aquelas que já tinham alguma habilidade motora, eram as escolhidas pelo professor de educação física para fazer algum esporte, elas se davam bem, elas iam bem no esporte, e elas levaram isso para a vida. Agora, existe um outro mundo, e esse mundo, ele está um pouco, vou falar um pouco, mas ele está muito, viu? Ele está muito abandonado, que é o mundo dos 95%. Quem são esses 95%? São as pessoas que não eram escolhidas lá na educação física, não tinham habilidades físicas, portanto, criou-se ao longo da vida uma falta de consciência do corpo. Essas pessoas não têm consciência corporal, essas pessoas não têm habilidade inata para despertar qualquer movimento, não têm vontade, e, portanto, não têm vontade de fazer alguma atividade física. Elas tiveram várias frustrações e elas não têm vontade. Essas pessoas não têm ímpeto a treinar, e essas pessoas, ao longo da vida, se tornaram, a grande maioria, sedentárias ou inativas, e por vários motivos, ao longo dos 50 anos, dos últimos 50 anos, nós fomos expostos a uma grande armadilha. Qual foi a armadilha? A mudança alimentar e o estilo de vida. Essa foi a grande armadilha que o ser humano foi exposto nos últimos anos. Se inseriram alimentos ultraprocessados, se inseriram na nossa vida, cada vez menos atividade física na nossa vida. Atividade física mesmo, é movimento do corpo. Não é nem exercício físico, é atividade física. Nós passamos a nos movimentar menos. E a busca pela segurança, a busca pela
pela prosperidade, acabou dando para o ser humano também alguns distúrbios, que também são distúrbios emocionais, né? Quem lembra aqui, talvez, o Patrick, os professores aqui, que tiveram a infância, assim como eu, na década de 80, não era, a segurança não era como hoje. Então, a gente podia brincar na rua, a gente podia subir na árvore, a gente podia ir para a escola andando. Esse tipo de inatividade já vai acontecendo desde a infância hoje, né? Então, as pessoas têm se movimentado menos mesmo. E o que vem acontecendo com esse novo estilo de vida? Os 3 distúrbios que os 95% vem desenvolvendo. Galera, isso é importante, talvez seja até importante você escrever aí agora. Os 3 principais distúrbios que os 95% vem desenvolvendo, que é distúrbios físicos, porque o corpo inativo vai despertar algum tipo de distúrbio ou disfunção, tá? Vamos botar disfunção que fica melhor. Disfunções articulares e disfunções musculares, por falta de movimento. Então, entra aí já uma área para a educação física atuar. Segundo distúrbio, os distúrbios metabólicos. O corpo, com falta de movimento e com esse tipo novo de alimentação, o funcionamento metabólico do corpo começa a se alterar. Então, o sistema circulatório pode levar a uma pressão alterada, o sistema metabólico em si pode levar a uma diabetes, a uma dislipidemia. Então, tudo isso a longo prazo pode levar a algum tipo de doença, como o Felipe falou no começo. E a terceira disfunção é a disfunção emocional, né, que as pessoas hoje estão cada vez mais propensas, né, a esse tipo de disfunção, porque a gente está buscando cada vez mais segurança, buscando cada vez mais prosperidade, sucesso, as pessoas estão querendo cada dia mais isso, e essa busca desenfreada vem causando cada vez mais esses distúrbios emocionais, ansiedade, depressão. A pandemia trouxe à tona cada vez mais, ainda mais, né, esse distúrbio das emoções. Então, nasce é boa, né? Nasce aí um público que a gente dá um nome para ele de 95%, porque é a grande maioria, tá? E não tem uma faixa etária, porque esses distúrbios já estão acontecendo na população jovem, 25, 30, 35 anos, já está acontecendo esse distúrbio, até os mais idosos. Então, quando a gente fala assim, populações especiais, não é só a terceira idade, é desde ali da primeira parte ali dos 25 anos, 30 anos, já está sendo evidenciada que existe esse distúrbio nessas pessoas também, tá? E para finalizar aqui essa minha introdução, e também para enriquecer um pouco mais aqui o entendimento do nosso mercado, eu costumo falar que na nossa formação a gente tem 3 P's para seguir. 3 P's para seguir. O primeiro P é o da prevenção. Esse P quase ninguém está atuando. O segundo P é o da promoção. Esse P, ele está muito forte já, muita gente atuando. E o terceiro P é o da performance, que é o que vai levar para o esporte. O fato é que o mercado da promoção, que é um mercado que a gente carrega, né, na nossa graduação, que é o que veio do fitness, que veio das academias, que veio dessa parte mais de culto ao corpo, todos eles promovem saúde, mas em diferentes âmbitos. Então, você cuidar do seu corpo, da sua estética, promove saúde? Lógico. Porém, esse mercado ele está super concorrido hoje, que é o mercado da promoção.
e ele atende basicamente os 5%. Ele atende aquelas pessoas que têm já o ímpeto a treinar. Quando eu vou para performance, diminui ainda mais, porque rendimento esportivo, a gente sabe, né? O Felipe trabalha com nadadores, é um funil muito grande, é muito estreito, que vai passar 1, 2, 3, 4, né? Que vai levar para alto rendimento. Então, a performance existe no mercado, sim, mas ele é muito restrito. Agora, eu quero mostrar para você o primeiro P, que é o P da prevenção, que é esse mercado onde quase ninguém está atuando, onde quase ninguém está se posicionando. É onde ali o health trainer se posiciona, que é o mercado da prevenção, que a gente fala da saúde preventiva. Todos promovem saúde? Sim. Em alguns casos, não, né? Lá na performance, não. Em alguns casos, não. Nem esporte de alto rendimento não é saúde. Né? A gente já sabe isso. Agora, a gente está falando lá do P da prevenção, que é saúde preventiva. Como que eu faço para impedir que esses 95% cheguem a algum tipo de disfunção, que essas disfunções que eles já têm cheguem a algum tipo de saúde, de doença crônica, autoimune, ou que a gente possa evitar isso de chegar a alguma coisa irreversível. É esse mercado que é o mercado que o Health Trainer atua e que você hoje precisa abrir o olho. Né? Você que está na formação hoje, eu sei que vai ser muito tentador na hora de ir para o mercado, principalmente com a jovialidade, né? Com a disposição de saindo da faculdade e ir para o mercado fitness. Porque o culto ao corpo, nessa idade, ela nossa, a vontade é máxima. A vontade é máxima de ir para isso. De ir para a performance, então, a vontade é máxima. Mas a gente tem deixado cada vez mais esse mercado da prevenção de lado. E quanto mais você abrir o olho para isso, você vai aproveitar um gap, que é o que o Patrick falou, que está aberto agora. Porque quando eu olhei para esse mercado há 20 anos atrás, que foi a minha formação, eu olhava para isso e falava assim, cara, nada a ver. E hoje, 20 anos, eu olho para esse mesmo mercado e eu falo assim, caramba, por que eu não fui por aqui, cara? Por que eu não fui por aqui? Entendeu? Porque é muito maior a quantidade de pessoas, é muita oportunidade, e eu volto nele agora com essa vontade de querer mostrar esse caminho para profissionais que estão aqui como vocês, no começo de carreira, e já trazendo uma direção, a gente vem construindo uma direção bem bacana para construir essa entrega para esses 95%, alinhada para esses 95%, porque precisa, sim, desse alinhamento. Tá? Então, é isso que a gente quer bater esse papo aí, e aí eu fico aberto aí para esclarecer qualquer coisa. Bom, muito obrigado, Fabiano. Excelente fala e engraçado. Eu quero fazer uma fala aqui também, introdutória, até para a gente fechar esse momento inicial e começar o bate-papo. Mas é muito interessante. A gente tem uma trajetória na educação física parecida. Eu entrei no curso para ser treinador de natação. Eu era atleta de natação, entrei no curso para ser treinador. Mas durante o curso e depois do curso, apesar de eu ser treinador, como o Daniel falou, mas a mentalidade ela mudou completamente. Assim. Eu queria até mostrar algumas coisas aqui, preparei uns slidezinhos para mostrar, já que a gente tem vários alunos aqui, para vocês não perderem o costume de verem slides, né? Eu sei que vocês amam slides, mas para vocês não perderem o costume. Mas preparei alguns slidezinhos para mostrar sobre o que nós estamos falando, a importância do que nós estamos falando. O Patrick trouxe de forma muito, muito clara e importante a necessidade de nós nos apropriarmos disso. Tem uma fala muito boa dele que eu anotei aqui, que vou perguntar para ele já. Ele disse assim, nada disso adianta, o reconhecimento da CBO,
a essencialidade, ou sermos considerados essenciais, tanto os estabelecimentos quanto a profissão, se nós não nos reconhecermos assim, se nós não nos apropriarmos dessa área. Vou perguntar para ele já o que isso significa, como é que nós nos apropriamos dessa área. O Fabiano também trouxe algo espetacular, falando sobre a importância da prevenção e o quanto que essa área está deixada de lado. A gente fala sobre promoção, sobre qualidade de vida, sobre aspectos físicos, estética, emagrecimento, parará. A gente olha para a performance, mas a prevenção, os 95%, eles são deixados de lado muitas vezes, principalmente nessa fase de carreira que vocês estão. E eu queria trazer um olhar aqui rapidamente para a terceira via, ou não é uma terceira via, mas é para um próximo estágio, para o que a gente vai falar sobre tratamento. Né? Isso também permeou um pouquinho a fala do Patrick e do Fabiano, mas o quanto que nós nos inserimos no pós-diagnóstico também. Nós temos um papel fundamental e precisamos entender cada vez mais isso, da nossa importância no pós-diagnóstico da condição clínica. A gente vem mostrando, eu quero, na verdade, trazer algumas evidências disso, né? Eu acredito, inclusive, que por meio dessas evidências a gente consegue, de fato, também se apropriar dessa nova condição. Deixa eu transmitir aqui rapidamente, trazer algumas evidências do nosso papel no pós-diagnóstico também. Quando a gente fala, e até finalizando o relato da experiência parecida com o Fabiano, a gente, ao longo desses últimos períodos, né, e o Tássio falou isso ontem, que vocês podem considerar um colega, eu queria que vocês me considerassem um colega também, porque eu estudei no CEUB, professora Renata, a Daniela do Núcleo de Esporte, professor Márcio, professor Alessandro, Marcelo, professor André Arantes, foram meus professores no CEUB lá atrás, entrei em 2009, e depois nessa caminhada houve uma transição muito grande para a área da saúde. A gente teve a oportunidade de criar o GEPAC, o Grupo de Pesquisa em Atividade Física e Câncer, aqui do CEUB, de desenvolver o Sobreviver Bem, um programa para pacientes com câncer, né? Um programa de atividade física específico para sobreviventes de câncer, e de participar lá da Liga de Combate ao Câncer da UNB, uma liga parceira com o GEPAC. Tem alguns alunos hoje aqui que fazem parte, inclusive, do GEPAC. Eu vou mostrar alguns trabalhos rapidamente. Mas eu queria começar mostrando um cenário, como o professor Patrick fez. Hoje a gente vive um cenário muito marcante. É um cenário primeiro, da hipocinesia, né, da redução dos movimentos. O professor Fabiano também falou sobre isso. Um cenário de alimentos ultraprocessados, alimentos de baixíssimo valor nutricional, mas altíssimo valor energético, e uma redução do movimento. A Margaret Chan, ela foi diretora-geral da OMS entre 2007 e 2017. Ela já trouxe isso, ela fala assim: as prevalências crescentes da obesidade e do sobrepeso, vistas em todas as partes do mundo, são um alerta de que um problema sério está a caminho. E eu sempre uso esse slide para dizer que o problema sério já chegou. A gente viveu Pensa, ela disse isso em 2010, a gente está em 2021 e a gente viveu um período de pandemia com níveis reduzidos de atividade física e com aumento absurdo da obesidade. A gente tem relatos de aumento da incidência, e eu vou falar da área, né, da área que eu estou inserido de estudo, aumento da incidência de câncer e um atraso no diagnóstico em função das condições que a pandemia impôs. Agora, diante desse cenário que chegou, o que nós podemos fazer? Eu trouxe alguns slides rápidos sobre o papel do exercício físico depois que essas doenças estão instauradas. Porque obesidade, sobrepeso e a redução do nível de atividade física traz com eles uma série de doenças, como, por exemplo, o câncer. A gente percebe, e aí o Christopher Wilde, sei lá como fala o sobrenome dele, mas ele diz assim: a mensagem mais marcante não é a variação na ocorrência dos fatores de risco e dos padrões de câncer, mas as desigualdades no acesso às próprias intervenções, capazes de prevenir ou tratar e administrar efetivamente a doença. E por que essa frase aqui ela é muito marcante para a gente hoje?
Porque, de fato, em função da pandemia, em função desse cenário que nós vimos aqui, essa ocorrência dos fatores de risco, ela é real, ela chegou. Agora, a gente se insere, a nossa inserção está diretamente relacionada ao acesso às intervenções capazes de prevenir, tratar e administrar a doença. Nós, profissionais de educação física, temos uma necessidade de compreender a importância da nossa prática, a importância da nossa profissão, no acesso à prevenção do câncer, no acesso ao tratamento, na contribuição com o tratamento do câncer e na contribuição no cuidado com o paciente durante o tratamento, durante a doença. Por quê? Quando a gente fala sobre câncer e tratamento, a gente entende que tanto o câncer quanto o tratamento quimioterápico, radioterápico, promove uma série de desregulações físicas, fisiológicas, e essas desregulações fisiológicas vão promover uma série de efeitos colaterais, que a gente vai chamar de efeitos colaterais tardios e persistentes, como a fadiga, perda de tecido muscular, redução da funcionalidade, redução da qualidade de vida. O que nós temos visto é que cada vez mais a atividade física, a prática da atividade física como um todo, é capaz de controlar, e aí se a gente fala sobre o exercício físico, se a gente fala sobre uma prescrição direcionada a isso, é capaz de atuar nas disfunções metabólicas, no sistema imune e no próprio sistema neuroendócrino. Isso vai gerar um efeito significativo nessas condições aqui. Então, sim, nós nos inserimos diretamente no tratamento do câncer, ou no acompanhamento do paciente, no cuidado com o paciente com câncer. E aí você diz, Felipe, mas o tratamento ele visa a redução do tumor. A gente também se insere no tratamento? Eu digo que sim. Por quê? Porque o tratamento é influenciado pelas condições físicas. O tratamento do câncer, ele vai ter uma maior efetividade de acordo com a quantidade de tecido muscular do paciente. Se o paciente tem uma perda de tecido muscular muito significativa durante o tratamento, ele vai ter uma maior condição, ou um maior risco de mortalidade. A gente vê isso também na parte de prevenção. Então, aqui eu estou falando na parte de tratamento, pós-diagnóstico do câncer, mas também na parte de prevenção. A gente vê um risco significativamente reduzido quando a gente fala de pacientes ou de pessoas, de indivíduos que treinam, e quanto mais treinam, menor o risco de desenvolvimento do câncer. Isso também se dá nas doenças metabólicas e se dá também na diabetes em função do próprio efeito da contração muscular, e o professor Márcio gosta dessa figura, se bem que eu não sei se eu sou Márcio ou Alessandro, mas o próprio efeito da contração muscular na translocação de GLUT4, na translocação de transportadores de glicose, revertendo o que a gente vai chamar de resistência à insulina. Mas também o papel do exercício físico no aumento da sensibilidade a essa insulina. Então, perceba, e essa figura difícil aqui, principalmente para quem está antes do 4º semestre e não teve essa aula comigo, está aqui só para mostrar para vocês que, por meio do exercício físico, por meio da atividade física, a gente consegue também controlar um quadro de diabetes. A gente também consegue atuar na resistência à insulina. Se a gente pensa, por exemplo, nos efeitos da Covid-19, nos efeitos pós-infecção da Covid-19, a gente consegue, por meio da atividade física, melhorar a função cardiovascular, função respiratória, melhorar ou reduzir, principalmente, a inflamação nos tecidos, que talvez seja o principal efeito da infecção com o vírus, seja um aumento, uma bomba de inflamação, melhorar os efeitos neurais e neuronais. Se a gente pensa, falando especificamente da inflamação, por meio do exercício físico, a gente consegue, então, reduzir a inflamação sistêmica, essa redução em função da própria atividade muscular, em função de uma redução de tecido de gordura, em função de uma melhor utilização das nossas células do sistema imune. Legal, Felipe. Mas o que isso tudo que você está mostrando quer dizer para nós?
o que eu estou mostrando aqui tem como objetivo, além de trazer informação, mas mostrar a importância da atuação do profissional de educação física, mostrar a importância da nossa profissão no tratamento de doenças. Se a gente fala sobre o tratamento, muitas vezes nós, profissionais, nos afastamos dessa área. A gente fala, opa, peraí, isso não é com a gente, eu gosto mais da performance, meu objetivo é trabalhar com personal voltado para a estética, mas quando nós falamos do tratamento, existe um poder gigantesco na nossa profissão para tratar e contribuir com o tratamento de doenças. Agora, eu achei extremamente pertinente trazer essa frase daquele grande pensador que vocês já conhecem. Fala assim, Fabiano, tem um filósofo que falava assim, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tio Ben falou isso para o Peter Parker. Então, e aí, em concordância com a fala do Patrick, existe um grande poder nas nossas mãos, mas também existe uma grande responsabilidade nas nossas mãos, de atuar nessa área, de se preparar, de se capacitar para a área, para atuação em saúde. E nós estamos fazendo isso? Nós estamos, então, inseridos, nós estamos nos preparando para essa nova realidade que nem era para ser tão nova assim, mas que é de fato porque vivemos um atraso nisso. Então, esse é o estímulo para nós. Eu queria terminar essa parte inicial com uma frase, com uma fala do professor Narras, sobre como é que nós podemos fazer isso. E talvez essa seja a primeira pergunta que eu queria passar para o Patrick e para o Fabiano. Como é que nós fazemos isso, então? E o professor Narras, ele diz assim, mudanças de comportamento são processos afetivos e emocionais. Eu gosto, vale a pena? Muito mais do que processos cognitivos. Faz bem, é importante, há evidência de que posso emagrecer, há evidência de que posso viver mais, prevenir doenças. Então, a mudança no comportamento da população depende também de processos afetivos. Inclusive quando falamos sobre a atuação na área da saúde. Para finalizar, eu queria até ressaltar e valorizar aqui alguns alunos que já participam desse processo, que já entenderam a importância da inserção na área da saúde. Ao longo dos últimos tempos, nós temos desenvolvido alguns trabalhos do nosso grupo de pesquisa, e eu queria trazê-los aqui para vocês, para mostrar que, sim, existem alunos já pensando nisso e se desenvolvendo nesse sentido. Aqui são alguns dos trabalhos que nós desenvolvemos nos últimos 2 ou 3 anos. Então, a Natália, o Gabriel, e aqui eu trouxe as conclusões desses trabalhos. Vocês podem achar aí nos repositórios, podem achar, inclusive, esses capítulos publicados, artigos já publicados desses alunos. Então, a Natália e o Gabriel mostraram que pacientes com câncer de mama que praticam atividade física têm uma melhor condição física, perceptiva e funcional, num pique desenvolvido entre 2018 e 2019. O Bernardo e o Anderson mostraram que a atividade física auxilia no controle da Covid-19. Isso está publicado num capítulo de livro que vocês podem encontrar nos repositórios. O Gabriel e o Anderson terminaram um pique agora, vão apresentar semana que vem, mostrando que a frequência, o volume e a intensidade de atividade física influenciam a severidade dos sintomas da Covid-19. A Bruna e a Amanda, num pique orientado pela professora Renata, que está aqui, mostraram também, vão apresentar semana que vem, que o treinamento de força em circuito aumenta a qualidade de vida e a funcionalidade de pacientes com câncer de mama. E o Mascarenhas e a Débora mostraram que a atividade física reduz a fadiga de pacientes com câncer de próstata, submetidos à terapia de privação androgênica. Isso aqui são alguns resultados de trabalhos que foram publicados e produzidos e investigados, pesquisas feitas do lado de vocês, por colegas de vocês. Então, eu queria dizer para vocês que é possível entrar nessa área, é possível se aprofundar e é possível, inclusive, produzir conhecimento nesse sentido, na nossa instituição, na nossa faculdade ou nas nossas aulas. Depois eu vou passar esse vídeo, se der tempo, vou interromper aqui, mas eu queria enfatizar a importância da atividade física e da nossa atuação nessa área especificamente. E, finalizando, então, queria passar a palavra, eu me preparei para falar em 5 minutos, queria correr, deram 12, peço perdão,
Mas queria passar a palavra de novo para o professor Patrick, professor Fabiano, perguntando, e agora, como é que a gente faz isso? Professor Patrick, você falou que a gente, então, deve se apropriar dessa área. Como? O que isso significa? Como é que a gente faz isso agora? Puxa, né? Que aula que o senhor deu agora, o professor Fabiano, deram 2 aulas aí que foram brilhantes. Mas, para começar a responder a sua pergunta, eu diria assim, primeira forma de a gente se apropriar da verdadeira razão de existir é nós adquirindo o conhecimento do que é o poder que tem o exercício físico orientado por profissionais de educação física. O professor Fabiano falou sobre os 3 P's. O senhor acabou de falar, dá uma aula de como pode se tratar cânceres, prevenção de câncer, com exercícios físicos orientados por profissionais de educação física. Quais são as outras vertentes que a gente pode atuar? São várias. Nós temos senhoras de idade com problema de osteoporose por conta de uma alimentação ruim e de uma falta de atividade física e de uma vitamina. Por que nós não estamos atuando só com isso? Tem mercado? Tem um grande mercado. Por que nós não estamos vendendo tratamentos para pessoas com diabetes? Tem mercado? Tem mercado demais. Por que nós não estamos trabalhando com pessoas que sofrem de hipertensão, que tomam remédio com atividade física, melhorariam muito sua qualidade de vida? Por que nós não estamos trabalhando com pessoas que sofrem de insônia, com a simples respiração? Por que nós não estamos tratando pessoas que têm depressão, ansiedade, com atividade física? É possível tratar com atividade física? Sim, mas a gente não está fazendo. E se a gente não está fazendo, alguém vai fazer. Ou seja, a gente não se apropriou da verdadeira razão de existir. Nós estamos dentro de um modelo mental que a gente entrega tudo isso mais ou menos. A pessoa entra para fazer uma atividade física, entra na academia, ela faz uma esteira, já está melhorando a qualidade de vida dela? Tá. Num pacote de R$ 69,90, R$ 89,90 de uma academia. Nós estamos vendendo o que há de mais sagrado para a pessoa, que é a sua saúde, a R$ 89,90 no plano semestral. E isso é um absurdo. Então, o que eu quero trazer com isso é que nós temos urgentemente que obter esse conhecimento, depois de obtido esse conhecimento, envelopar, colocar numa caixa bem bonita, numa embalagem bem bonita, colocar uma marca nisso e conseguir vender para a sociedade de forma que sejamos muito bem valorizados, porque nós estamos lidando com o que há de mais sagrado para a pessoa, que é a saúde, longevidade, disposição, felicidade. Hoje eu falei um pouco sobre isso depois da minha atividade física. Quem treina é mais feliz, é mais disposto, produz melhor, ganha mais dinheiro, enfim. E nós estamos vendendo R$ 89,90 no plano semestral, da esquina. O senhor acabou de dar uma aula que, para mim, nós tínhamos que ter um ambiente para tratar pessoas com câncer, mas vender isso. Onde o senhor está vendendo? Onde você está comercializando todo esse conhecimento que está adquirido? Eu lhe pergunto. Onde nós estamos comercializando isso? Onde está comercializando isso de uma forma fantástica para ganhar muito dinheiro? Você está falando de câncer. A minha mãe está passando por um câncer agora. E eu sei tanto que isso é dolorido para uma família. Você está tratando de um câncer. E olha que o caso dela é um caso que a gente consegue resolver. Tem outras pessoas que têm uma predisposição a ter, já tem estudos genéticos que traz. A primeira coisa que o médico vai falar, vai fazer uma atividade física. Onde que eu buscaria? Na academia do professor Dinato, que só trata pessoas com câncer. Isso tem o mesmo valor de uma academia tradicional que entra lá para puxar ferro? Não pode ter. É claro que não. Aqui tem conhecimento adquirido, aqui tem valor, aqui não tem preço. Então, é sobre isso que eu falo, professor. A gente tem uma esfera muito grande dentro da educação física para atuar, e isso pode ser que atrapalhe um pouquinho a gente, mas nós temos hoje, no mínimo, no Distrito Federal, 1,5 milhão de pessoas, no mínimo 1,5 milhão de pessoas que não fazem absolutamente nada de atividade física, de exercício físico. Nada. Se temos aí 10% disso vindo para nossas
para essa nossa rede de conhecimento, essa nossa rede de entrega, vão acabar com o problema do profissional de educação física de Brasília, tem que abrir mais 10 faculdades. Mas a gente não vai conseguir alcançar 10% de 1,5 milhão de pessoas se nós não tivermos novas soluções. Como bem disse o professor Fabiano, a gente precisa trabalhar muito bem essa prevenção. E a promoção também, a gente faz muito, mas ainda faz de qualquer jeito. Tá? Então, eu insisto, a minha fala é, nós lidamos com o que há de mais sagrado na vida da pessoa, que é a saúde dela, a prevenção. Esse cara que treina direitinho, vai menos no hospital, adoece menos, é mais disposto, faz sexo melhor, tem mais disposição. Então, se tem uma vida muito melhor. Só que a gente está ainda entregando isso a R$ 69,90, R$ 49,90 presos no modelo mental que nunca funcionou para a educação física. Nunca funcionou. Então, é isso que eu venho aqui alertar os nossos alunos, os nossos estudantes. Quebrem esse paradigma do que existe, absorvam muito conhecimento sobre determinada área, que seja o câncer, que seja a osteoporose, que seja a diabetes, que seja a hipertensão, que seja qualquer coisa, sejam muito bons nisso, porque tem um mercado muito grande querendo absorver o nosso produto. É mais ou menos por aí a minha fala. Muito bom, professor. Fabiano, quer acrescentar como que a gente faz isso? Como é que a gente chega lá? Quero sim, e acho que dá para contar um pouquinho o resto da minha história aqui, que vai responder um pouquinho disso daí. Porque, assim, eu atuei 15 anos como profissional, como personal trainer, né? E eu acabei indo para as disfunções físicas, né? Então, eu fui por esse lado, eu fui para o lado da disfunção muscular e articular. Então, cara, é o mercado da dor, né? A dor lombar, a dor do joelho, a dor... Então, eu acabei me diferenciando nisso. E o que aconteceu? Lá com 15 anos de profissão, atuando, eu, como já tinha o meu público específico, tinha as pessoas que procuravam por um motivo específico, um problema a ser resolvido. Quando eu cheguei nesse estágio, eu olhava para o lado e uma coisa me indignava. O que era essa coisa? Eu olhava para o lado, as pessoas... Eu estava tentando chegar na faixa de R$100 por sessão, cheguei nessa faixa, R$100 por sessão de personal trainer, é uma bela faixa para se chegar. Eu almejei isso, fui atrás disso. Como que eu consegui? Me diferenciando. Beleza. Mas só que eu olhava para o lado e o profissional do lado estava cobrando 20, estava cobrando 30, 40. E aí eu falava, cara, não tá certo isso. Esses caras não estão me representando. Esses caras não me representam. E começou a gerar uma indignação em mim. Eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa errada. Foi daí que nasceu o meu primeiro projeto, que se chama Personal de Negócios. O projeto Personal de Negócios, ele quer levar para o personal trainer uma forma dele se diferenciar. Porque, cara, a gente fala da prevenção, mas se a prevenção não der grana, ninguém vai para lá. Não tem jeito. Se não der grana, não vai. Né? E o Patrick falou muito bem, porque precisa envelopar isso, precisa botar num envelope bonito isso para ser atrativo para as pessoas, para elas desejarem comprar, coisa que a promoção é. Qual que é o apelo emocional da promoção? Cara, você vai ficar, como o Patrick trouxe o envelope da prevenção, o envelope da saúde ali, o apelo emocional do fitness é muito forte. Cara, barriga de tanquinho, bumbum na nuca, emagreça em 30 dias, resultado rápido. Esse apelo emocional, ele é rápido e as pessoas compram isso. O dinheiro vem daí. O dinheiro veio muito tempo daí. Por isso que as pessoas vão para lá também. Uma hora se descobre como ganhar dinheiro e essa forma de ganhar dinheiro ainda está ali. Agora, o grande desafio está sendo como criar essa comunicação que seja atrativa e desvincule dessa entrega estética. Esse está sendo o nosso desafio. Então, no projeto Personal de Negócios, a gente ensinava o personal trainer a ganhar dinheiro. Como você faz para ganhar dinheiro?
Como que você faz para ser bem sucedido como personal trainer? E a primeira lição era sempre: você precisa se diferenciar. Como? Escolhendo um nicho de mercado. É regra de marketing, é isso, é regra de mercado. Ok, beleza. Agora, quando a gente vem para o Health Trainer, o Health Trainer está entregando isso de bandeja para você. Aqui está a sua diferenciação. Aqui está eu estou entregando para você. Você não precisa escolher, já está escolhido. Já está escolhido o nicho de mercado que você vai atuar. Qual é o nicho? Saúde. Você vai atuar na saúde. Agora, nós estamos construindo esse envelope. Nós estamos construindo deixando esse jeito bonito das pessoas olharem e falarem: cara, eu não quero só emagrecer mesmo, eu quero isso que o Patrick falou, eu quero ser mais feliz, eu quero ser mais disposto, eu quero ser mais produtivo, eu quero ser mais alegre, eu quero fazer sexo melhor, aumentar minha libido, ter mais vontade, é isso que eu quero. E a parte estética, ela vai acontecer como consequência. Então, essa nova comunicação, essa nova forma de falar é o primeiro passo para esse mercado começar a trazer dinheiro para esse mercado, porque as pessoas vão para onde dá dinheiro, né? Não só a gente tem o ímpeto do professor, tem o ímpeto da educação, né? Nós somos uma área também da educação, porque a gente quer ensinar as pessoas, mas, cara, a gente precisa de grana, a gente precisa trazer dinheiro, a gente precisa promover, precisa criar negócios, precisa fazer o dinheiro girar nesse mercado também. Então, porque é isso que vai trazer mais pessoas, né? Então, hoje, na nossa formação, no Health Trainers, a gente está entregando isso para as pessoas e alguns profissionais já estão sendo prósperos hoje, atuando como Health Trainers. E você falou, como fazer isso? Eu também sou professor, né? Então a gente tem uma camadinha professora aí. Eu queria ter os meus slides aqui também, mas eu escrevi algumas coisas aqui e eu vou falar 4 delas, tá? E que é o que a gente faz, que a gente ensina para o Health Trainer. Tá? A primeira coisa você muito bem colocou, Felipe, que é, cara, eu preciso ter entendimento. Se eu vou atuar na saúde, eu preciso ter entendimento de disfunções e doenças. Eu preciso ter isso. O Felipe atua com câncer, eu preciso entender de câncer, aprofundar grupo de pesquisa, estudar, estar em grupos que falam sobre isso. Eu preciso aprofundar nisso. É isso que vai me dar a base para entregar a melhora, o tratamento da atividade física com câncer. Eu preciso entender. Então, é o conhecimento técnico da onde você vai se aprofundar, do nicho que você vai se aprofundar, é a primeira coisa que você tem que fazer. Agora, a segunda coisa, como uma atuação de Health Trainer, é mudar a forma de ver o paciente. É uma atuação que a gente dá o nome de multifocal. Quando eu olho para o paciente, eu não olho só para a parte física dele. Eu não cuido só do treino físico dele. Eu olho para outras áreas dele. Muito bom, Fabiano. Então, esse olhar multifocal do profissional já vira totalmente a atuação dele. Tá? Então, eu preciso olhar para o meu cliente, paciente, a gente costuma chamar de paciente, para o meu paciente e fala assim, cara, eu cuido do físico, mas eu cuido também como está seu sono, eu cuido também como está sua hidratação, eu cuido outros aspectos que, somados, vão promover para ele uma melhor saúde, vão trazer para ele a melhora da saúde, o aumento, o incremento da saúde, não só o físico. Então, essa é a primeira coisa. E quando eu falo de uma olhar multifocal, eu preciso entender que só a minha área de atuação não basta. Eu preciso de outros profissionais ao meu lado. Eu preciso de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, e a atuação é multifocal. A atuação é multidisciplinar, envolve outras disciplinas. Não é um jogo solitário, não é um jogo de um profissional só essa entrega. Então, a primeira coisa,
olhar multifocal e atender e atuar em equipe, em time. Quem atua em time, né, o Felipe sabe, porque se ele está falando com câncer, ele tá do lado do médico. O médico é um dos profissionais que estão lado a lado, que estão, em muitos casos, estão lado a lado discutindo a intervenção. Então, essa atuação muda totalmente aí. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, né? A primeira é o conhecimento, a segunda é essa atuação. A terceira coisa que a gente vê que é muito importante é o manejo de dados, que é eu entender a evolução do meu paciente. É eu criar realmente um processo para ele. Lá na ciência do treinamento, a gente dá o nome de periodização. Então, eu vou manejar os dados, né? Então, eu vou botar carga maior, carga menor, choque, regenerativo, não sei o que e tal. Isso não encaixa para o paciente. Então, o que encaixa para o paciente da saúde? O que encaixa para ele? É um outro tipo de manejo de dados. A gente hoje maneja dados por sintomas. Então, quais são os sintomas que você está me autorrelatando agora? E com base nesses sintomas atuais, eu vou montar o seu plano e vou montar uma intervenção para diminuir os seus sintomas. E aí eu crio esse processo e manejo os dados da melhor forma para entregar cada vez melhor. Então, essa é a terceira coisa. E a quarta coisa é a empatia, que é uma das grandes dificuldades do profissional de educação física também, que é eu não entender, não descer no nível dele, né? Como eu venho do esporte, como eu sou dos 5%, eu tenho dificuldade de entender os 95%. Então, essa falta de empatia cria uma desconexão. E na falta de empatia, os dois principais motivos, os dois principais atuantes aí para gerar empatia são paciência e tempo. É tudo que o fitness não prega. Você tem que ter paciência para o tratamento dar certo e tem que esperar o tempo acontecer. Porque se a gente está falando, por exemplo, de uma atividade de baixa intensidade, se eu fizer uma única sessão, não tenho grandes resultados. Mas o que vai entregar, então, grandes resultados para mim vai ser a consistência, a continuidade. Então, nessa entrega da saúde, esse entendimento, essa empatia tem que acontecer. E as duas coisas que vão me fazer ter empatia é que eu vou adotar tempo e paciência nas minhas intervenções. Tá? Então, isso é dessa forma que ele vai se apropriar, né, que a gente vê, é o que a gente ensina, é o que a gente traz para o Health Trainer, e a gente tem alguns princípios, que eu queria falar 3 deles, tá? Antes de passar minha palavra também, que o primeiro princípio é alta performance exclui e diminui a saúde dos 95%. Alta performance. Ela exclui, né? Porque na hora que eu aumento muito a intensidade, os 95% falam assim, cara, isso não é para mim. E vai embora. E diminui a saúde. Porque os efeitos da alta intensidade, para esse público que não está preparado para ela, diminui a saúde deles, não aumenta. Então, esse entendimento é muito importante para os 95% e gera empatia para o profissional, para você entender com quem que você está falando. A segunda coisa a gente prega isso, constância supera intensidade. Constância supera intensidade. Então, se eu tiver um tratamento de longo, se eu entender que tempo e ter paciência vai me beneficiar lá na frente, eu vou dar mais importância para a constância do que para a intensidade. E a terceira coisa que a gente prega também, que saúde é treinável. A gente pode treinar a saúde dentro desses aspectos, tá? E receber todos esses benefícios que a gente falou aqui, né? E o Patrick falou também, felicidade,
melhor libido, mais produtividade, estar mais disposto, tudo isso que promove antes da estética. E quando eu manejo os dados, falo, ó, seu sintoma diminuiu, a pessoa olha aquilo diminuindo e fala assim, cara, isso está acontecendo comigo. E ele sente, e você mostra, essa entrega que faz a entrega ser diferente. Né? Porque ela vê na tela, né? Hoje na tela do celular, né? Vê na tela do celular o sintoma dela, assim, cara, eu tô dormindo melhor, eu não tô mais com esse sintoma mesmo. E aí, automaticamente, ela fala, pô, eu tô me sentindo melhor, eu tô mais disposto. E aí, representa aquilo que o fitness entrega muito bem, que você diminuiu o seu percentual de gordura, você emagreceu na balança, então, essa é a entrega da saúde. Eu mostro para a pessoa qual está sendo a transformação dela. E isso aí agrega valor, ganha valor, a pessoa olha com outros olhos e fala assim, nossa, isso vale muito. A percepção de valor é maior nessa entrega e aí o dinheiro vem. Perfeito, excelente, excelente. É isso. Eu não sei, mas eu quero enfatizar isso para os alunos, eu não sei se vocês estão anotando tudo isso, mas essa nossa conversa de hoje aqui vale muito. O valor dessa conversa de hoje aqui para vocês, alunos, para a gente, para mim, para nós, está sendo extremamente enriquecedor. Então, eu imagino que vocês estejam aproveitando, espero que vocês estejam aproveitando muito. Temos perguntas e quero incentivar vocês a fazerem perguntas. Antes de eu passar a palavra para o Daniel, que levantou a mão, só enfatizar algumas coisas. O Patrick falou sobre a relação com o público, as pessoas, como envelopar isso, porque há, de fato, dois polos, como nós, alunos, profissionais, entendemos e como que a população enxerga. A população precisa enxergar, a população precisa entender. O Fabiano também falou sobre isso, como é que eles enxergam, como é que eles valorizam isso. E uma segunda coisa que eu queria enfatizar é essa adaptação das métricas, né, que o Fabiano trouxe, aqueles modelos que a gente estuda e que são bons e que são interessantes para a performance, para o treinamento esportivo, eles não se encaixam. Então, a gente precisa entender como lidar com isso, porque a gente precisa de métricas. Né? A gente não pode abrir mão das métricas e apenas no sensitivo. A gente precisa até para mostrar. Então, como é que a gente adapta? O que a gente avalia? Isso, eu acho, e para cada condição a gente vai ter um tipo de avaliação. Para cada condição clínica, para o câncer a gente tem uma, para a diabetes a gente tem outras, para as doenças cardiovasculares, quais as métricas que a gente utiliza e como que a gente adapta os parâmetros de prescrição, que aí são outras coisas. Como é que a gente vai estar prescrevendo? O que está variando? O que está oscilando? Porque isso é de fato importante. Como que encaixa essa prescrição com o período que o paciente está, e falando especificamente do câncer, o paciente vai fazer uma químio depois de amanhã, o que eu posso fazer hoje? Ou ele está num ciclo de quimioterapia com 3 semanas de intervalo, o que eu posso fazer na primeira, o que eu posso fazer na segunda, o que eu posso fazer na terceira? Tudo isso é uma variação dos parâmetros de prescrição, respeitando o paciente, olhando para o paciente, focando nele, né? Ou estou falando do paciente aqui pela força do hábito, né? Mas para o aluno, para o cliente, enfim. Excelente. Queria passar para o professor Daniel, ficar à vontade. Se deixar, a gente fala sem parar. Prezados, é uma honra estar aqui, na verdade. Eu estou aqui anotando as coisas e estou pensando, putz, isso aí eu já posso aplicar lá com os meus clientes, ou aqui com o desespero do Fabiano, que era, nossa, em 2002, 2003 eu podia ter visto isso, talvez eu tenha visto, mas não investi. Eu lembro que eu criei, na época, ela era a ideia de personal trainer de atender em inglês, e o nome era Wellness Fitness, já com essa, Wellness English, já com essa ideia de atender dentro dessa concepção de qualidade de vida, mas é aquele negócio, você fica ali, não, futsal, eu entrei por causa do futsal, eu quero essas coisas, e acaba que a gente vai caminhando na vida aí, na vida acadêmica. Mas eu vou fazer uma pergunta para o Patrick, mas eu queria só destacar uma coisa aqui, que eu cheguei, o meu convite chegou ao Fabiano para estar aqui com a gente hoje, indicado pelo nosso querido Fernando Teixeira. Fernando Teixeira é um engenheiro que há 30 anos mexe com saúde e é o cara que está transformando avaliações físicas
em exames médicos constantemente. E é a grande mente por trás da Terra Science, que além de ter a avaliação talvez mais famosa do Brasil, que é o Galileu Online, depois desenvolveu um sistema que é o MyFit, que mostra, inclusive, como reter alunos em academias e personagens por meio de boas avaliações do que está acontecendo, e esse manejo de dados destacado pelo Fabiano e muito bem complementado pelo Dinato. Esse entendimento é fundamental. Então, a gente tem que, como professor, inclusive, focando nessa questão de formação, a gente não pode desistir que o aluno de educação física seja capaz de gerar interpretações, de fazer capacidades críticas, que não é só um cara que vai dar 3 de 10, e o 3 de 10 tem a sua importância no segundo ponto que eu falo, que o Fabiano colocou muito bem, que é a frequência ganhar da intensidade, nada supera a frequência. O Patrick, por exemplo, faz um trabalho que é maravilhoso, 5 horas da manhã, quando eu acordo no horário normal, ele já treinou, e o grande ganho que o Patrick teve em todo esse tempo foi por conta de ter colocado frequência. E isso é espetacular. Então, quando o Fabiano vem aqui indicado por um cara que é da engenharia, que trabalha dentro desse contexto dos números, né? E eu vou te falar, Fabiano, que um dos meus sonhos é ser um dia indicado pelo Fernando. Se um dia o Fernando me indicar para alguma coisa, falando, caramba, cara, acho que eu alcancei o topo um dos topos da minha carreira. Então, parabéns, todo esse ambiente. E eu quero perguntar para o Patrick, porque eu acompanho o Patrick ali muito humildemente há 5 anos e quase 10 meses no CREF, acabamos de passar por um outro processo de eleição aí vitorioso, eu fico vendo o Patrick ele tentando não atrapalhar, que o meu principal objetivo no CREF é não atrapalhar, e eu fico vendo ele com uma competência e disposição ímpar, atendendo profissional de educação física diariamente. E eu queria perguntar para o Patrick qual é a percepção dele como um outro profissional de educação física, mas que está num ambiente de permissão, de gerar conexões, que os profissionais de educação física que já estão no mercado têm falado com ele sobre esse aspecto de saúde e como isso repercute na atuação dele, porque eu sei o tanto que ele vai lá para a porta de gabinetes de políticos, de executivos, para poder falar de educação física. Eu queria que o Patrick falasse um pouquinho desse contexto. Obrigado, Daniel, pela oportunidade aí, né, de falar um pouquinho sobre esse tema que é tão bom, né? Assim, eu realmente, toda vez que eu recebo um profissional de educação física, eu tenho uma felicidade muito grande, porque é sempre uma troca de energia. E a gente fez mais de 500 audiências aqui ao longo dessa jornada do CREF, acho que bem mais de 500 audiências aqui, e a gente pode conversar com profissionais de todas as áreas. E eu posso perceber, por exemplo, claramente a fala de quem chega aqui que está atuando como personal trainer com quem já está dentro de um consultório ou quem já está dentro da tecnologia ou, sabe assim, as pessoas que já estão tomando o seu nicho, seja ele qualquer que seja. Mas eu vejo que as pessoas que têm abraçado essa causa da saúde, os profissionais, estão se sentindo muito realizados. Primeiro porque estão conseguindo verdadeiramente mudar a vida da sociedade. E quando a gente fala que é mudar a vida verdadeiramente, é exatamente o que o Fabiano acabou de colocar. Está mostrando com métricas, com números, muito bem embasado, tá? O que era o poder do profissional de educação física. Então, é muito diferente de você ver um profissional de 40 anos de idade, que está dentro da academia ainda no modelo mental antigo, anterior, e é muito diferente você ver um profissional de 40 anos com essa abordagem da saúde. Você vê claramente que tem um profissional de 40 anos reclamando que está cansado, estressado, não consegue prosperar na profissão. E aqui, do outro lado, você vê que tem um profissional que está no auge da maturidade, que passou 15, 20 anos lidando com vários tipos de pessoas dentro de salão de academia, de ginástica, de spinning, dessa área toda, e que tem uma perspectiva de reinício de profissão.
Então, essa, para mim, basicamente é a diferença que eu vejo os profissionais que passam aqui. Um muito cansado do que faz, falando em desistir da profissão, porque a profissão não tem futuro, e outros vendo um futuro muito promissor, porque está vendo o fruto do seu trabalho. E o Fabiano falou outra coisa maravilhosa. A gente está no começo dessa construção. O desafio é envelopar, colocar bonito e ser atrativo. Mas já tem gente fazendo e dando certo. E a gente deve se espelhar nessas pessoas. A grande diferença que eu vejo é essa, Daniel. É a frustração de uns e a grande empolgação de outros. Bacana, cara. Felipe, pode ir tocando aí. Muito bom. Muito bom, Patrick. Enfatizar a oportunidade que esses alunos têm hoje. A oportunidade que a gente está vivendo hoje, com vocês saindo da faculdade, ou alguns entrando na faculdade, mas já de mergulhar nessa área, assim, de se capacitar nessa área. Queria abrir aqui, o Rodrigão fez uma pergunta. Rodrigo, eu quero responder essa pergunta. Vou responder essa pergunta já, assim. Deixa eu só ver se tem mais perguntas para a discussão e eu já explico como é que foi, conto um pouquinho de como foi esse trabalho. Nós temos mais perguntas, fiquem à vontade para fazerem perguntas aqui, colocarem aqui, levantarem a mão. Enquanto vocês pensam nas perguntas, então, vou responder a pergunta do Rodrigão. Rodrigo, esse trabalho com câncer, ele começou... Falei que ia responder já, porque ia até colocar um videozinho que eu até já mostrei no semestre passado, mas eu quero mostrar de novo. Esse trabalho foi um trabalho que começou lá no meu doutorado, em 2017. A gente passou a atender mulheres com câncer de mama, como parte de uma pesquisa em si, mas também para promover o treinamento, para promover a atividade física nessa população. Nós trouxemos isso, depois do meu doutorado, para o CEUB também, desde lá da UNB. Então, a gente teve algumas pessoas participando lá do processo, da pesquisa, mas a gente trouxe isso para o CEUB também. Hoje a gente desenvolve isso no GEPAC, no Grupo de Pesquisa em Atividade Física e Câncer. Aqui é um exemplo de uma pesquisa que nós fizemos, da pesquisa da Nath. A Nath aqui, um pique dela, a gente fazendo algumas avaliações em sobreviventes de câncer de mama lá no CEUB. Aqui, um prêmio que a Nath e o Gabriel ganharam lá num congresso, num evento lá na UNB, numa jornada científica da Liga, uma menção honrosa pelo trabalho que eles desenvolveram. Aqui, um trabalho que a gente desenvolveu nesse ano. Então, lá na academia, inclusive, da professora Renata, que está aqui, nós desenvolvemos... um grupo de atividade física que fez parte do PIC da Amanda e da Bruna. Então, aqui vocês veem pacientes nesse ano treinando e fazendo o treinamento, um treinamento em circuito. Essa aqui é a equipe que guiou esse treinamento. Vocês podem ver aqui, estão aqui na sala, a Amanda, a Bruna, o Gabriel. O Gabriel, inclusive, está começando um trabalho agora. Quem quiser participar do processo também pode participar. O Arthur, o Fernando, esse careca simpático aqui sou eu, no caso, gente boa. Mas o que eu queria trazer para vocês, Rodrigo, eu aproveito a pergunta para trazer, eu queria trazer depoimentos dessas pacientes, um recorte de depoimentos, um vídeo rapidinho, mas que mostram alguns depoimentos das pacientes e o quanto que a gente, ao mostrar, ao promover esse tipo de trabalho, como o Patrick falou e como o Fabiano também falou, a importância para eles, a importância para as pessoas que recebem, e o quanto que, ao se depararem com a evolução de fato, o quanto que isso é importante para eles. Então, eu quero mostrar para vocês esse vídeo rapidinho, tem 2 minutos e alguma coisa. Devido à própria cirurgia em si, fiquei muito limitada. E com a limitação no braço, limitação no joelho. E descobri na atividade física a vida.
o recomeço da vida, né? Além do lado do aspecto psicológico, que aqui a gente socializa, numa academia a gente socializa, a gente faz amigos. Eu estava bem deprimida, né? Tanto é que parte da apresentação eu fiz até chorando, com muitos problemas. E, assim, o exercício físico ele me ajudou pra caramba. Ah, porque resolveu os problemas? Não, eu continuo com os problemas e continuo resolvendo. Mas o exercício físico ele tem me ajudado, né? Ele tem me ajudado com dores que eu sentia por conta da medicação que eu faço uso, por conta dos meus problemas. Eu já não tinha mais vontade de levantar de novo. A atividade física tem sido muito importante para mim. A atividade física, para mim, desde o início do tratamento, eu sempre levei muito a sério. Apesar da gente ficar cansada, indisposta, mas eu fazia caminhadas no parque, né? Procurava sempre estar movimentando o corpo. Eu percebi que quando eu fazia qualquer tipo de atividade física, eu me sentia muito melhor. Diminuía o cansaço, diminuía a fadiga. Né? E assim que terminou o tratamento, eu peguei firme nas atividades físicas, yoga, musculação, caminhada, aeróbico. E a gente percebe realmente quanto que o corpo da gente responde bem, né, ao tratamento quando você está fazendo alguma atividade física. Quando eu fui fazer a segunda químio, que era uma químio pesada, vermelha, eu senti que, assim, meus músculos sumirem, total, assim, e me senti muito fraca durante a químio. Para eu andar até a porta lá de casa, eu ficava ofegante. E quando eu vi esse projeto, eu tô assim super feliz, porque agora eu acho que finalmente eu aprendi a fazer exercício e tô sentindo uma melhora nos meus músculos. Mais disposição, menos dores no corpo, no meu dia a dia. Cada vez eu tô melhor, me sinto mais disposta, tá aumentando a minha imunidade e, consequentemente, tudo isso tá refletindo no meu emocional. A atividade física, ela ameniza todos os sintomas que a gente tem no tratamento oncológico. Ela contribui nesse sentido, tanto em manter o seu nível de massa muscular, quanto para prevenir essas dores e tirar a gente desse estado de letargia mesmo. É uma vitória, né? Assim, é uma vitória que fica para a nossa história mesmo. Não só nos motiva a outras conquistas, mas a gente sente que inspira outras pessoas também, principalmente para quem está recebendo um diagnóstico. Esses são relatos das nossas pacientes voluntárias. Vocês viram relatos mais novos, né, mais recentes desse ano, relatos mais antigos, lá do início, inclusive a Elza lá do primeiro grupo. Vocês viram alguns alunos que estão com a gente desde o início ali. Vocês perceberam a Natália ali atrás nas filmagens, o Gabriel também com a gente desde o início. Então, percebam o impacto dessa atuação já de vocês, inclusive, de quem fez parte, mas o impacto dessa atuação na vida dessas mulheres. E a gente está falando só de uma população, de uma condição clínica. Imaginem o impacto que isso pode fazer nos outros 95%, ou nos 95% como um todo, como o Fabiano trouxe. Então, obrigado pela pergunta, Rodrigo. Foi bom poder mostrar o vídeo que eu já queria mostrar mesmo. O Gabriel trouxe uma pergunta. Às vezes puxamos muito esse aspecto de saúde mais para academias. Como podemos cativar mais a população para outros esportes não convencionais? Ou talvez a gente possa até tirar a palavra esportes ou atividades não convencionais. O que a gente precisa fazer nesse processo de trabalho com a população nesse sentido? Patrick, Fabiano. Eu acredito muito que a gente precisa entender, o contrário, né? Entender o que a sociedade quer da gente. Para chegar na melhor qualidade de vida, pode ser utilizado no futebol, não tem problema nenhum, não é disso que nós estamos falando. Pode ser utilizado no esporte que for, o ambiente que for. Eu só acredito que a gente precisa entender qual é a verdadeira necessidade desse indivíduo. Nós hoje fazemos uma avaliação muito superficial do nosso trabalho. Né? Não todos, estou falando da grande maioria. A partir do momento que a gente começa a aprofundar o nosso conhecimento do ser humano e do indivíduo, nós temos dezenas de ferramentas
para entregar tudo isso que a gente está falando aqui, de sono, de qualidade de vida, a ferramenta que a gente vai utilizar, a gente precisa ter conhecimento sobre. E é disso que eu falo. Então, entende qual é a necessidade, tenha conhecimento sobre os vários aspectos do ser humano, do indivíduo, e aí sim coloca a metodologia que você quiser dentro desse trabalho, né? Mas a primeira coisa é escutar do indivíduo que te procura o que ele gosta de fazer. De repente, é um esporte. Muito bom, Fabiano. Legal, eu queria complementar o Patrick aí, que é uma das linhas que a gente segue aqui, que é o modelo transteórico de mudança de comportamento, né? Que é exatamente isso que o Patrick está falando, porque a pessoa precisa se autoconhecer primeiro para ela entender o que serve para ela, né? E o modelo transteórico fala, a primeira parte, o primeiro estágio, o primeiro passo o pré-contemplativo, que é quando eu olho e falo assim, eu tenho consciência de quem eu sou e onde eu estou, né? Essa é o primeiro estágio. E aí a gente precisa ter ferramentas para essa pessoa ter agora eu sei quem sou e onde estou com a minha saúde, né? E como isso não acontece, a gente acaba sendo direcionado pelo que impõe para a gente, na mídia, que impõe para a gente no mercado. Então, se fica evidenciado que é emagrecer que as pessoas precisam, a pessoa não tem consciência de quem ela fala assim, então eu preciso emagrecer. Me dá coisas aí para emagrecer. O que eu preciso fazer para emagrecer? Futebol? Futebol. O que eu preciso... Aí ela é totalmente direcionada. E quando a gente pensa em saúde, se eu quebro esse estágio contemplativo, né, de tipo, agora eu sei quem eu sou, a pessoa fica muito mais consciente de que ela precisa de outra coisa além de emagrecer, além do que foi imposto para ela, né? E o Daniel falou do Fernando, né? Hoje eu tenho a honra de ter o Fernando como sócio no projeto Health Trainers, né? Então a gente trabalha lado a lado, né? A TerraScience é sócia mesmo do Health Trainers. A nossa empresa hoje chama Maslow, né? Que é uma referência à pirâmide de Maslow. Para algumas pessoas é refutada essa teoria, né? Mas para a gente aborda muito, principalmente a base da pirâmide de Maslow, né? Então hoje eu sou sócio do Fernando. E por isso que eu estou aqui hoje, né, representando ele, que não pôde estar vindo aqui. Então, eu agradeço a honra e a indicação dele. Para mim também é uma honra ter ele do lado, viu, Daniel? Na verdade, Fabiano, né, nem que ele falou que não poderia. Ele falou, não. Quem vai falar melhor sobre isso é o Fabiano. É isso, é diferente, é mais além. Mas pegando é uma honra para mim, né, cara, estar aqui, ainda mais com a indicação dele. Então, assim, esse modelo pré-contemplativo, a TerraScience, né, como ferramenta tecnológica, que é a ferramenta que a gente usa lá, ela tem exatamente esse intuito de quebrar a consciência das pessoas, porque a pessoa chega para a gente, para quase todos hoje no mercado, chega e fala assim, cara, eu preciso dar um jeito nessa barriguinha aqui, né? E aí a ferramenta pega, não, beleza, você quer dar um jeito nessa barriguinha? Então tá bom, vamos ver os seus sintomas, né? E aí ela, opa, esse sou eu? Essa pessoa aí sou eu? Né? Então ela é o primeiro momento de pré-contemplação da própria saúde, de consciência da própria saúde, e ela fala assim, cara, não tinha visto por aí. O que você me sugere? Muda, inverte a situação. Então, é a hora que ela... não é o mercado que direciona o pensamento delas, é a hora que o profissional realmente direciona o pensamento dela. E aí você vai sugerir, ela fala, cara, é melhor agora você não ir por esse caminho e ir por esse. É onde o peso vem total para o profissional, né? Então, essa ferramenta é legal, né? A gente estudar, então a turma que está por aqui, entender desse modelo
de comportamento, modelo transteórico de mudança de comportamento. Tá? É um modelo bem psicológico, da psicologia, que foi implantada para mudança de comportamento. E se a gente entender esse modelo, essa primeira fase é o que vai fazer a gente mudar a visão das pessoas sobre si próprio. E na hora que eu entendo essa visão de mim mesmo, né, eu consigo ter uma direção ampliada, né, e falar assim, cara, e aí eu jogo a responsabilidade para o especialista, para quem pode me direcionar para a melhor solução. E aí ele quebra essa falta de clareza que ele tem da própria saúde. Bom, Fabiano. Só uma indicação, do semestre passado eu indiquei para alguns alunos o livro do Marcos Narra, do professor Narras, sobre atividade física, saúde e qualidade de vida, traz bastante coisa sobre modelos de mudança de comportamento, inclusive esse modelo, vocês podem ficar à vontade, ele é gratuito no site da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Então, até citei um trecho aqui, mas fiquem à vontade, vocês vão encontrar bastante coisa lá. Caminhando para o nosso encerramento, queria agradecer a presença de todos vocês e queria passar a palavra para a gente finalizar, o último recado, passar a palavra para o Patrick, aquele recado final. Pode ficar à vontade, Patrick. É isso aí, meus amigos. Eu acredito que a gente tenha colocado um pouquinho, né, de pimenta aí, né, nesse molho. Acho que a intenção é essa, é fomentar os novos caminhos que nós temos pela frente, motivar os estudantes a continuarem nessa jornada. A educação física é uma profissão belíssima, maravilhosa, que aos poucos tem tomado uma proporção muito grande, e dizer a vocês que vocês são responsáveis pela continuidade, né, dessa profissão. Vocês são responsáveis por criar novos cenários, por criar novas possibilidades. Vocês são responsáveis de carregar essa bandeira da educação física pela frente. Nosso papel aqui é trazer novos prismas para que vocês possam se apropriar e serem muito felizes sendo profissionais de educação física, realizando aí muitos sonhos dessa sociedade que tanto carece da nossa profissão. Então, é isso. Agradecer novamente você, professor Ginásio, professor Daniel e a instituição ICEUB, que sempre tem se preocupado na qualificação dos profissionais. Então, muito obrigado novamente e estou aqui à disposição. Meu arroba é o Patrick Aguiar, _. Quem quiser seguir, bater um papo, tirar dúvidas, eu estou sempre à disposição. Bom, muito obrigado, Patrick. Mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui e bater esse papo e trocar essa ideia, um privilégio para a gente. Muito obrigado. E só um parêntese, o que o Daniel falou, do Patrick receber e conversar com profissionais, é verdade. Inclusive, no Instagram, que o Luizão esteve lá ontem, trocou uma ideia com o Patrick ontem. Luizão, que foi nosso aluno, saiu do curso no semestre passado, aí, acho que todos vocês já pegaram uma matéria com o Luizão. Então, é isso mesmo, fiquem à vontade para trocar uma ideia com o Patrick lá. Estou à disposição. Valeu, muito obrigado, Patrick. Fabiano, últimas considerações? Legal. Bom, primeiro é uma honra estar ao lado de vocês aqui, né, ao lado do presidente do CREF, de vocês professores, nessa instituição que leva e dá continuidade para os profissionais de educação física. Então, é muito bacana estar com vocês aqui, me sinto honrado e com uma grande responsabilidade, né, e com grandes responsabilidades vem grandes trabalhos, né, então, né, como você colocou aí, né, do nosso Homem-Aranha, né, e que todo mundo sinta essa responsabilidade também na sua profissão, né. Em 2015, a ONU lançou um projeto que se chamava ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E o ODS 3, em específico, o ODS 3.4, era exatamente aquele que o objetivo para 2030, né, olha a grande responsabilidade, o objetivo para 2030 era, vou ler para vocês aqui, reduzir 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção
e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar. É um objetivo, né, de grande responsabilidade, e é onde, nesse objetivo aqui da ODS 3.4, onde se encaixa o profissional de educação física, com tudo que a gente falou aqui, e a gente tem uma grande responsabilidade. Se você abraçar essa responsabilidade, como o Patrick falou, a gente precisa se apropriar disso cada vez mais, tá? E a gente usa lá no Health Trainers também algumas analogias para mostrar essa visão, né, para os profissionais. A gente tem a analogia, primeiro da caverna, a caverna que foi citada pelo filósofo Platão, né, que foi conhecida como a caverna de Platão, em que tinha uma luz no meio da caverna e essa luz gerava uma sombra lá para baixo da caverna, e as pessoas olhavam para aquela sombra e falavam assim, isso aqui é a realidade. E aí teve um indivíduo que saiu da caverna, foi seguir a luz, que era a luz natural, que era o buraco, a fenda, para fora da caverna. E lá ele descobriu que tinha rio, tinha peixes, tinha uma vida toda lá fora de muita abundância. E ele voltou correndo para dentro da caverna e falou assim, cara, aquela realidade, aquilo lá são sombras. Vem conhecer o que está lá fora. E todo mundo falou assim, para, você é maluco. Sai daqui. Isso aqui que é a realidade. Tá? Então, a gente muitas vezes nos vemos nessa analogia, querendo falar para as pessoas, existe uma coisa aqui bacana, que vai ter grande prosperidade, vamos lá, e as pessoas falam, não, o negócio está aqui, já estou vendo, já estou vivenciando isso daqui, e a gente tem que quebrar cada vez mais mostrar, né, botar cada vez mais energia nessa realidade que a gente olha lá para fora da caverna e quer trazer para os profissionais. E a segunda analogia que a gente usa é de um filme que se chama Ensaio de uma Cegueira, onde todo mundo, em uma hora, pegou uma doença em que todo mundo era cego. Imagina só, o mundo inteiro cego, tendo que se basear pelas suas percepções. E aí, as pessoas começaram a dar importância para outras coisas, né, para outros sentidos, para outras ideias, para viver de outra forma. E a pandemia representou muito isso, e essa analogia que a gente traz sempre do ensaio de uma cegueira é que, cara, a gente precisa sair dessa cegueira de que só existe um caminho e abrir o olho para outros caminhos, né? Então, essa mensagem é a mensagem que a gente traz sempre para os nossos amigos, parceiros, pessoas que queiram saber mais sobre esse mercado da saúde. E deixo aqui o convite também para estar com a gente lá no Health Trainers. A gente está no Instagram, no YouTube, está sempre trazendo coisas novas por lá. Hoje, além de mim, o meu sócio é o Fernando Teixeira, da Terra Science, que abraçou a ideia da tecnologia, de trazer esse manejo de dados, né, usando a tecnologia para a saúde. A gente fala que ele é o maior dos Health Trainers, porque ele ensina a gente muitas coisas, né? Ele fala assim, cara, eu não posso falar sobre isso, eu não sou formado em educação física. E aí a gente, não, cara, você sabe mais do que a gente em muitas coisas e tal. Aí ele fala, não, quando for falar de educação física, vai vocês lá e tal. E aí a gente trouxe o Claudinho Barnabé, que é um fisiologista, é um fisiologista clínico, que atua diretamente com essa área há mais de 20 anos. Então, hoje estamos em 3 lá, para trazer essa mensagem e trazer essa luz, né, para fora que está lá fora da caverna para mais pessoas. Então, segue a gente lá, vem participar das aulas, tem aulas abertas, tem o nosso acompanhamento. Fica aí aberto as portas para você vir conhecer e conversar com a gente também. Beleza? E agradeço aí o convite. Legal, legal. Muito obrigado, Fabiano. Mais uma vez, um privilégio também bater esse papo aqui, recebê-lo aqui. E é isso. Queria agradecer o professor Daniel, que organizou tudo isso, que me deixou participar dessa roda de conversa espetacular. Mais uma vez, eu digo, se você, aluno, gravou, anotou, isso aqui é algo muito bom, que a gente viveu aqui hoje. Caramba, eu estou muito empolgado com o que a gente
com as nossas conversas daqui de hoje. Obrigado aos outros professores que estiveram aqui e devolvo a palavra para o nosso mestre, chefe, organizador de tudo isso, dono da parada toda, Daniel Veloso. Está contigo, querido. Apenas represento aqui a grande entidade Marcelo Boia, que é quem realmente manda depois da Renata. Prezados alunos, muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final. Acho que estamos com casa cheia aí, quase um pouco mais de 100 pessoas online aqui. Patrick, cara, só agradecimento sempre. Muito obrigado por toda essa sua presteza à educação física. O seu status lá no Instagram está assim, no Instagram não, perdão, no WhatsApp está assim, servir. E eu acho que aquilo ali já passou do seu status, aquilo ali já é um mantra seu, já é uma fotografia sua. Parabéns. Fabiano, uma honra conhecer. O cara que é indicado pelo Fernando torna-se um grande parceiro da educação física, não tenha dúvida nenhuma. Dinato, como sempre, nessa jovialidade muito grande, trazendo aqui para nós, conseguindo falar com todos os públicos, desde as gerações X, Y, Z aí, aos milênios, até mesmo porque eu e ele aqui fazemos parte da geração mais milênio do curso aqui, entendeu? Senhoras e senhores, amanhã, Thales Sucesso e Felipe Piacese, redes sociais e atuação, não pode deixar de perder. Espero todos vocês aqui às 9 da manhã, o link é o mesmo, Obrigado a todos aí.